Os partidos políticos. Durante a República Romana surgiu dois partidos políticos. Um eram os Optimates, fundado em 133 a.C. e dissolvido em 27 a.C. Representava os ricos, a aristocracia. Seria um partido de direita. E os populares, fundado 17 anos antes dos Optimates, em 150 a.C. e dissolvido em 36 a.C. Representava o povo e era um partido de esquerda. Os irmãos Graco. Os irmãos Graco, Tibério, Seprônio, Graco e Caio Graco, netos de Cipião, o africano, queriam fazer a reforma agrária em Roma, sendo tribunos da plebe, mas como prometido ao povo, então no ano de 133 a.C., ou 620 do calendário romano. Com o avanço do projeto, os irmãos Graco ganharam muitas inimizades no Senado. Com isso, os dois acabariam mortos. Agora vamos ver a história desses dois personagens históricos. Vamos iniciar com Tibério. Tibério Seprônio Graco, em latim Tiberius Sempronius Gracchus, nasceu em 169 ou 164 a.C. e foi morto em 133 a.C. Foi um político da gente Semprônia, na República Romana, no ano 2 a.C., junto com seu irmão Caio Graco, líder da facção dos populares. Era filho de Tibério Graco, o Velho, e Cornélia, africana, Mário e Sila, os novos cônsules. Depois da morte dos irmãos Graco em 133 a.C. e a anulação da lei que permitia tirar terras dos patrícios e dar aos plebeus por 20 anos, né? O Senado governou Roma, mas em 113 dois cônsules vão se destacar, e Sila e Mário venceriam os símbrios e os teutões. Lembrando que os irmãos Graco, ambos acabariam mortos pelo Senado, né? Eles chegaram a fazer reforma agrária, porém não deu muito certo, né? Ambos acabaram sendo mortos e acabou sendo revertido nessa reforma agrária, né? Então, meio que não serviu de nada, né? A aristocracia romana não ia deixar uma coisa dessa. Agora vamos para a Primeira Guerra Servil. A Primeira Guerra Servil, 135 a 132 a.C., foi uma revolta de escravos iniciada em Ena, na ilha da Sicília, liderada por Euno, ex-escravo, que alegava ser um profeta, e Cleão, um siciliano, que se tornou comandante militar de Euno. Depois de algumas batalhas vencidas pelos escravos, um grande exército romano chegou a Sicília e derrotou os rebeldes. A guerra teve origem nas más condições em que se encontravam os escravos desde o fim da dominação cartaginesa. A guerra, né? O chefe dos escravos era um sírio natural de Apameia, chamada Euno, tratado como profeta e mago entre os escravos, ainda escravo. O seu mestre o empregava como artista em suas festas, nas quais Euno realizava seus truques, manipulação e cuspia fogo. Durante sua performance,
Ele repetia um discurso ensaiado, considerado divertido pelos que ouviam, no qual afirmava que a sociedade siciliana experimentaria uma inversão de papéis. Os aristocratas seriam mortos ou os escravizados, e ele seria o rei. Para os que lhe davam gorjetas, Euno prometia que pouparia assim que assumisse o seu reino, uma promessa que cumpriu para alguns durante a revolta. A revolta começou no final de 136 a.C., quando Euno, à frente de 400 escravos, invadiu Ena e capturou os nobres da cidade. Esta pequena vitória resultou na revolta de outros 6.000 escravos na região, que proclamaram Euno o seu rei, com o nome de Antíoco, e começaram a saquear as redondezas. Os feitos deste desorganizado exército chegaram ao ouvido de Cleão, que à frente de outros 14.000 escravos se juntaram a Euno e foi nomeado seu general. Os romanos tentaram conter a rebelião, mas foram derrotados sucessivamente pelas forças de Cleão. Em 135 a.C., Euno conquistou a Catânia Tauromênio. Em 134 a.C., depois que ficou claro para os romanos que a revolta não seria mais contida apenas pelos esforços dos pretores locais, então o cônsul Caio Fúvio Flaco seguiu para a Sicília, à frente de seu exército consular. Em 133 a.C., já eram entre 70.000 e 200.000 rebeldes. De acordo com diferentes fontes, os rebeldes cercaram Messana, mas foram duramente derrotados pelo seu cônsul, Lúcio Calpurnio Pisão Fúgrio, e obrigados a recuar. Em 132 a.C., os escravos foram cercados por Públio Rupílio em Tauromênio, onde resistiam por um longo tempo, lançando mão inclusive do canibalismo. Segundo as fontes, primeiro foram sacrificados as crianças, depois as mulheres e por fim os homens. O terror só terminou quando um dos líderes, chamado Serapião, traindo seu companheiro, abriu as portas da cidadela. Todos os escravos capturados foram, como mandava a lei romana, torturados e mortos. Neste caso, foram atirados do alto da rocha Tauromênio, do rochedo de Tauromênio. Pouco depois, Ena, onde estavam refugiados Euno e Cleão, foi capturada pelos romanos, e o rei foi preso e o general foi morto. Diodoro Sículo conta que Euno foi levado prisioneiro para Morgantina, uma cidade rebelde com Ena. Depois da queda de seu rei, os escravos restantes foram rapidamente derrotados. Cerca de 200.000 foram mortos e o restante acabou a guerra numa situação ainda pior que estavam quando, apesar de tudo, foi aprovada a Lex Rupilia, que organizou, do ponto de vista jurídico, as relações entre as cidades sicilianas e seus territórios e o Estado romano. Pouco se sabe da participação do próprio Euno na guerra, pois apesar de seus inimigos deixarem relatos nos quais o crédito pelas vitórias foi atribuído a Cleão, porém é possível que Euno tenha sido um homem de considerável habilidade política, pois conseguimos manter sua posição durante
toda a guerra e manteve sob controle os serviços de pessoas em situação nominal. Teriam sido seus superiores hierárquicos. Esta foi a primeira das guerras civis contra Roma. A última, no século seguinte, mais famosa, foi liderada por Espartaco. Guerra Símbria, 113 a 101 a.C. Essa guerra foi iniciada em 113 a.C. por causa de migrações de povos germânicos, símbrios, teutões, ambrones e tigurinos. Estes vieram do Mar Báltico com mulheres e crianças, e suas carroças, gados e pertences que usavam como armas primitivas. Armas primitivas, né? Ao se aproximarem dos passos alpinos orientais, foram interceptados pelo cônsul Cneo Papírio Carbão, mas foi derrotado. Sendo que uma das piores derrotas foi a Batalha de Aráusio, ocorrida em 6 de outubro do ano 105 a.C. Em Aráusio, na moderna Orange, perto do rio Ródano, os romanos enviaram 2 exércitos consulares para interceptar a massa migratória de símbrios e teutões, comandados por seus reis Boiorix e Teutobode. Os romanos perderam 80.000 soldados e 40.000 servos. Então o Senado pediu ajuda a Mário, que seria eleito 7 vezes cônsul ao longo de sua vida. Este montou um acampamento perto de um rio, e do outro lado estava o território inimigo, e este dava um cantil de água vazia de propósito, para entrar em conflito com os germânicos. A estratégia deu certo, e os romanos venceram os bárbaros na Batalha de Águas Sextias, no ano 102 a.C., no qual Caio Mário derrotou os teutões em Águas Sextias, hoje Aix-en-Provence. Na época era a Gália Cisalpina. Iriam derrotar os símbrios e teutões na Batalha de Vercelas, também chamada de Batalha da Planície Ráudina, no ano 101 a.C. Caio, veterano da guerra contra Jugurta, rei dos Númidas, iria substituir as antigas unidades militares e seus equipamentos como os Hastato e Triários da República Romana dos séculos III e II a.C. para a legião. A figura do clássico legionário seria criada. O scutum, o famoso escudo em forma de torre romano do período imperial, seria criado por Caio Mário. O pilo, ou em latim pilum, que só poderia ser lançado uma única vez. Depois a ponta de metal, de aço, ponta de aço, de metal do pilum se quebrava, e o scutum vinha com uma saliência de metal chamada de bossa ou de umbo no centro do mesmo, no centro do escudo, do scutum, servindo como uma arma caso o legionário quebrasse sua própria espada, ou já tivesse jogado, seu pilo de equipamento que seria usado por todo o período imperial. Sendo que apenas no século II d.C. iria receber novas atualizações. As reformas de Mário, incluindo ainda o pagamento de um soldo, ou seja, de um salário. Antes, somente os patrícios
iam à guerra. O povo de Roma ficava de fora, pois tinham que pagar do próprio bolso suas próprias armas e armadura, algo que seria inviável para as camadas mais baixas da República Romana, e receberia os equipamentos da República em um pequeno lote de terra do Estado, após 25 anos de serviços prestados, ou seja, por volta dos 43 anos de idade. Já poderia se aposentar. Isso pode ser um dos motivos para a futura queda da República e início do Império com Otávio Augusto. Foi essa guerra que surgiu a rivalidade entre Sila, Catulo e Mário. Os cônsules iam ganhar mais poder e colocaria a República em xeque. As mulheres e crianças símbrias e teutas seriam escravizadas. Segunda Guerra Servil. A Segunda Guerra Servil foi uma revolta de escravos também ocorrida na Sicília, iniciada no ano 104 a.C. e que durou até o ano 100 a.C. Em 104 a.C., os cônsules Caio Mário estava recrutando soldados para sua campanha contra os símbrios na Gália Cisalpina e pediu ajuda ao rei Nicomedes III da Bitínia, na Ásia Menor, atual Turquia, que se recusou a entender o pedido, afirmando que os publicanos romanos haviam escravizado uma quantidade enorme de seus súditos por causa de dívidas. Nesse contexto, o Senado determinou a libertação dos escravizados, oriundos dos reinos aliados de Roma, além da proibição de escravização em tais reinos. Porém, a libertação de cerca de 800 escravizados oriundos dos reinos aliados irritou os escravizados oriundos de regiões controladas diretamente pela República Romana, que acreditavam que também deveriam ser libertados. Nesse contexto, muitos abandonaram seus mestres e iniciaram uma rebelião. A revolta foi inicialmente liderada por um escravo de nome chamado Sálvio, que seguiu o exemplo de Euno, que promoveu a primeira guerra servil de Roma, que 30 anos antes liderou os rebeldes na primeira guerra servil. Esse líder adotou o nome de Trifão, em referência ao imperador Seleucida Diódoto Trifão. Trifão organizou um exército com milhares de escravos bem treinados e bem equipados, incluindo 2.000 cavaleiros e 20.000 infantes, e recebeu o apoio de um cilício chamado Antenião, que organizou uma revolta de escravos da Sicília Ocidental. Em 103 a.C., o Senado enviou o pretor Licinius Lucullus para reprimir a rebelião com um exército de 17.000 homens que desembarcou no oeste da Sicília e marchou contra os rebeldes fortificados em Cautabelota. Essa expedição, apesar dos sucessos iniciais, foi derrotada. Em 101 a.C., foi enviado uma nova expedição, agora liderada por seus sócios, como eram chamados as cidades-estados aliados. Depois de duros combates, foi promulgada a Lex Iulia, ou Lei Júlia em português. Lex Iulia de Civitate,
Latinisdanda, que concedeu a cidadania à maioria delas. Essa guerra também chamada de Guerra Italiana. Perdão. Continuar aqui. Em 101 foi enviada uma nova expedição pelos Mânio Aquílio, que conseguiu sufocar a revolta. O exército romano na ilha chegou a somar 50.000 homens para enfrentar os escravos, que chegaram a 60.000 combatentes. Esta foi a segunda das guerras civis que assolaram os últimos anos da República Romana. Agora eu vou falar da Guerra Social. A Guerra Social ocorreu entre 91 a.C. e 88 a.C. Foi um conflito militar entre a República Romana e seus sócios, como eram chamados as cidades-estados aliadas. Depois de duros combates, foi promulgada a Lei Lex Iulia de Civitate Latinisdanda, que concedeu a cidadania à maioria delas. Essa guerra, também chamada de Guerra Italiana e Guerra Márcica. Após a vitória romana contra os samnitas, estes obtiveram uma hegemonia sobre as cidades da Península Itálica. Muitas das cidades forneceram soldados a Roma. Os latinos permaneceram leais a Roma, exceto Venúzia. As cidades rebeldes planejavam criar uma confederação chamada Itália, com capital em Corfínio. Guerras Mitridáticas. As guerras mitridáticas foram um conjunto de 3 guerras entre Roma e o Reino do Ponto, um estado greco-persa no norte da Ásia Menor, atual Turquia, no sul do Mar Negro, onde Mitrídates VI o Grande mandou matar 100.000 romanos, num episódio que ficou conhecido como as Vésperas Asiáticas, e fez o Senado romano declarar guerra ao Reino do Ponto, de 90 a 74 a.C. As guerras ocorreram na Primeira Guerra Mitridática, de 90 a 85 a.C. E Lúcio Cornélio Sula expulsou Mitrídates VI da Grécia, ocorrendo então o cerco de Atenas e Pireu entre o outono de 87 a.C. e a primavera e verão do ano 86 a.C.